Bom dia. Estamos aqui nesse domingo para mais uma escola bíblica dominical e nós iremos, nesses 4 domingos, não é isso? Estudar um pouquinho, ou tentar, estudar um pouquinho sobre os atributos de Deus. E eu vou iniciar esse mês, que foi o presente que deram para as mulheres, no mês de março, ficar responsável pelas aulas. E aí, o primeiro tópico que a gente vai conversar hoje é sobre a personalidade de Deus. Não é possível estudar a Deus, Estudar a Deus é possível. E a gente vê, até nas músicas hoje, do crente, ao ateu, ninguém explica Deus. Ou mesmo Salmo 139, 6, que Davi fala, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aí a gente, quando fala, vou estudar a personalidade de Deus, quem somos nós para estudar a personalidade de Deus? Mas a grande verdade é que, de fato, é possível nós estudarmos, nós conhecermos mais sobre Deus. Em Oséias 6,3, ele mesmo coloca, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na verdade, Deus quer ser conhecido. Então, não só é possível, como nós devemos conhecer a Deus, e Ele quer ser conhecido. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente fica naquele imaginário que Deus é inalcançável, é inatingível, mas não, Ele quer realmente que nós conheçamos a Ele. E aí a gente vê, mas quais os meios seguros de conhecer a Deus? Será que seriam através das religiões e das filosofias? E aí o que é que a gente vê em algumas? Por exemplo, no panteísmo, que é uma filosofia mais das religiões que são orientais, como o budismo, o hinduísmo. Eles falam que Deus, ele é impessoal, ele é uma força ou uma energia que permeia todo o universo. Já no deísmo, Deus criou o mundo, mas Deus não interfere. Ele abandonou o mundo à própria sorte. O agnosticismo, que ignora tudo que não está sob o domínio dos sentidos, portanto, não é possível conhecer a Deus. E o ateísmo, que fala que Deus não existe. E nós temos o teísmo, que fala que Deus é um ser pessoal, portanto, ele tem personalidade. E qual dessas correntes será que a gente tem mais segurança realmente para conhecer a Deus, Então, nem religião, nem filosofia vai nos levar a ter o conhecimento perfeito de Deus, Deus quis se revelar. E existe, algumas formas que a gente pode conhecer a Deus. Em Romanos 1, de 19 a 20, a gente vê que, porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, uma forma da gente conhecer a Deus é justamente através da criação, da criação dele, do que ele criou. Hebreus 1 também mostra outra forma que a gente pode conhecer a Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, nós vemos que há 3 formas, pelo menos aí que a gente vê, que primeiro é a criação, depois pelos profetas, e aí a gente vê que onde foi que os profetas deixaram registrado, a vontade de Deus, quem é Deus, justamente através da palavra dele. Então, a forma da gente conhecer a Deus também é através da palavra dele. E, por último, de uma forma suprema, através do seu Filho Jesus, do Deus encarnado, Jesus, a gente também pode conhecer a Deus. Então, são essas 3 formas seguras pelas quais nós devemos e podemos conhecer a Deus, através
da criação, que testifica quem é Deus, o seu poder, né? Ela testifica que Deus é um Deus onipotente, que Ele criou todo esse universo, né? Testifica da sua natureza, do seu caráter, dos seus atributos. Se você observar, né, você pode conhecer a Deus através da criação, mas de uma forma muito precisa, porque Ele quis se dar a conhecer, Ele quis se revelar através da palavra dEle. Por isso, né, Ele usou homens inspirados da parte de Deus, da parte dEle, para escrever a palavra dEle, né? E por último, né, Ele encarnou o verbo, que é a palavra, Jesus, para que também nós pudéssemos conhecer a Deus. Bom, é isso. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Sim, aí a gente vem aqui, né? Então, a personalidade de Deus, que a gente vai estudar, e qual é o objetivo, né? Então, é justamente a gente entender que Deus é uma pessoa, portanto, Ele possui personalidade, né? Deus deseja o quê? Se relacionar com a sua criação, né? E nós não podemos nos relacionar com quem não conhecemos, né? Então, para que a gente se relacione realmente com Deus, de uma forma que o agrade, a gente precisa conhecê-lo, tá? Então, por isso que é tão importante a gente estudar a personalidade de Deus, sabendo quem Ele é, para que a gente possa se relacionar com Ele de forma adequada, né? E eu gostaria que a gente orasse nesse momento, antes de entrar propriamente na lição, para que Deus venha falar com cada um de nós. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui juntos, unidos como igreja. Te agradecemos porque o Senhor foi da sua iniciativa, Pai, se revelar a nós, através da tua palavra, através da criação e através do teu Filho Jesus. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que verdadeiramente possamos conhecer mais a Ti e ter o desejo, ó Deus, de nos relacionar com o Senhor. Nos edifica e fala, ó Deus, conforme a tua vontade, porque nós não temos em nós mesmos essa capacidade, mas nós também cremos que a nossa capacidade vem do Senhor. Por isso te oramos em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave está em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, como eu falei, a Bíblia revela, né, que Deus é uma pessoa, ou seja, é dotado de personalidade. E aí, uma pessoa que é dotada de personalidade, ela tem o quê? Ela tem intelecto, né, ela tem conhecimento, ela tem razão, ela tem emoção, né, ou sentidos, e ela tem o quê? Vontade, ela age, né, ela não é estática. Então, esses são os três, digamos, componentes que revelam uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma personalidade, tá? E aí, Deus, né? Ele é um ser dotado de personalidade e Ele nos criou, né? Conforme a sua imagem e semelhança. É o que a Bíblia diz em Gênesis, né? Gênesis 1, de 26 a 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Então, de certa forma, assim, nós somos um reflexo, né, da imagem de Deus, tá? Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Alguns falam que imagem e semelhança na Bíblia quer dizer a mesma coisa. O autor só usou mesmo para enfatizar, mas também semelhança no sentido de não ser igual a Deus. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais, né? Nós possuímos algumas características de Deus. E aí que Deus tem, né? Como a razão, como o intelecto. E eu queria agora perguntar a vocês, assim, como você se define, né? Qual o traço marcante da sua personalidade? Você é uma pessoa bondosa, vingativa, justa, irada, ciumenta? Quais são algumas características que você percebe que você tem? Alguém pode falar? Ou eu preciso pedir a alguém?
Os primeiros. Não é retórica, não. Uai. E aí? Qual um traço da sua personalidade? Para a gente estar pensando um pouquinho sobre essa questão da imagem e semelhança. Então, gente, isso são alguns traços que que revela que nós temos personalidade, né? E nós temos personalidade porque somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se a criação revela, né, quem é Deus, obviamente, se nós sendo pessoas que fomos criadas à imagem dele, é óbvio que ele também tem personalidade. E por isso, né, Deus é um Deus que tem intelecto, ele tem a emoção e ele tem vontade. Aí, deixa eu ver se é agora. Sim, aí, quais são alguns reflexos, né? A capacidade intelectual, entendimento moral, natureza espiritual, criatividade e capacidade de tomar decisões, né? Todas essas características aqui, né? Nós herdamos, né? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós herdamos, porém, nós pecamos, né? A gente sabe lá em Gênesis 1, Deus cria um homem, em Gênesis 3, o homem peca, né? E por isso ele se torna um ser, né, que não é mais totalmente puro como Deus criou, da forma como Deus criou. A imagem de Deus foi maculada, né? Ela foi corrompida. Mas, apesar disso, nós continuamos, né, sendo a imagem de Deus e transmitimos isso de forma hereditária para os nossos, né, descendentes. Então, todo ser humano, pelo simples fato de ele ser uma pessoa, né, ele é uma pessoa que tem personalidade e, por isso, né, tem dignidade, deve ser valorizado e tem dignidade, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Apesar de corrompidos, né? Apesar de pecadores, nós ainda carregamos essas características e prova disso são esses atributos que nós temos, né? De capacidade intelectual, entendimento moral, e não só esses, mas alguns atributos que Deus também nos transmitiu, como o senso de justiça, né? O amor, né? Todas essas características, compaixão, a misericórdia, isso nós carregamos ainda dentro de nós. As pessoas, o homem, ele é um ser moral, infelizmente corrompido pelo pecado, mas nós trazemos em nossa essência todas essas capacidades. Só que, embora, como eu falei, né, a gente foi corrompido por isso, né, em 2 Pedro 1,4, alguém pode ler, por favor? A gente vê uma boa notícia, né, em 2 Pedro 1,4. Então, a imagem de Deus é restaurada em nós a partir de Cristo, né? Quando a gente crê em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, essa nossa imagem que foi tão danificada, deturpada, né, e nos levou à morte, ela é restaurada a partir e somente a partir de Jesus Cristo, porque nós nascemos de novo, né? A Bíblia fala que nós somos regenerados, né, pelo Cordeiro, pelo sacrifício dele na cruz. Então, todo aquele que é nascido de novo, né, é regenerado. Então, você consegue agora não mais ser escravo do pecado, mas você agora, com a mente de Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, a gente pode novamente caminhar, buscando, né, e tendo a aptidão, né, maior para estar escolhendo sempre ser, né, semelhante a Deus, né, nas nossas atitudes, com relação à justiça, com relação ao amor, com relação ao nosso comportamento com o nosso próximo, na nossa família. Então, a gente tem essa capacidade e somente através de Cristo é que a gente consegue novamente ter essa restauração, né, no nosso coração. Então, aí vamos agora para o Deus que pensa, né? Deus é onisciente e pensa com perfeição. A gente vai agora destrinchar, tá? A gente viu que Deus é uma pessoa, né? Ele tem personalidade, por isso ele pensa, ele sente e ele age, né? Ou tem vontade. Então, Deus é onisciente e pensa com perfeição. Não é igual a gente, óbvio. Nós somos apenas um resquício, né, do que, né, como Deus nos criou. Deus é infinitamente muito maior. Então, em Salmo 147, 4, ele fala, ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo seu nome. Aí eu estava pesquisando, quantas estrelas será que tem na nossa galáxia, né, na Via Láctea?
estimam-se de 200 bilhões de estrelas. Gente, imagine. Deus sabe cada... Quer dizer, Deus criou, né? Veja que onipotência. Ele criou, né, todo esse universo. Nós temos na nossa Via Láctea 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Deus conhece cada uma pelo nome. E não só isso, existem várias galáxias, né? E cada delas tem bilhões de estrelas, né? E eles falam também que existem centenas de bilhões de galáxias no universo. Ou seja, mais de 10 sextilhões de estrelas criadas por Deus, né? E que conhece cada uma delas, né? Então, assim, esse é o tamanho de Deus, esse é o poder que Ele tem, né? E é esse Deus que quer se relacionar com a gente. Né? Então, veja que tamanho, que privilégio que a gente tem. E muitas vezes a gente perde isso, né? Porque a gente fica tão envolvido com tanta coisa e não dá realmente assim o devido valor de estar, né, conhecendo a Deus, tendo comunhão com Ele, para que realmente a gente possa conhecê-lo cada vez mais e desfrutar de tudo isso que Deus é. Né? Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, é muito bom, porque a gente realmente consegue receber da fonte realmente a verdadeira sabedoria. E as pessoas, com essas religiões que a gente falou aqui, né, essas religiões e filosofias, se perdem porque realmente querem estudar a Deus, querem conhecer a Deus fora do que Deus realmente deixou, né? Que foi através da sua palavra, através da criação. Eles se perdem nisso, né? Porque eles realmente não têm essa comunhão. Eles veem Deus de uma forma, né, que não é verdadeira. E Deus não pode se revelar assim. Então, a forma de se relacionar com Deus é como Ele determinou. E a gente precisa se submeter a isso, né? Não adianta a gente ficar com orgulho achando que a gente pode acessar a Deus de outra forma, senão da forma que Ele deixou para a gente acessá-lo. E isso exige humildade, por isso que são humildes realmente, é que vão realmente encontrar, né? Vão conhecê-lo, e Ele quer realmente que a gente se achegue a Ele com humildade. E aí tem outro que fala assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, de 1 a 6, isso aqui é Davi falando, né? De Deus, né, de como Ele é maravilhoso. Então, a gente pode ver assim que das coisas grandes que existem no universo, que Deus criou, e Deus sabe, Ele sabe também das pequenas, como eu e como você, né? Ele nos conhece. Antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe o que é que a gente o que nós somos, né? O que é que a gente quer, o que é que a gente precisa. E não há nada, Deus jamais vai ser surpreendido por qualquer coisa. Nada que você venha fazer de errado, né? Nenhum pecado seu pode surpreender a Deus. Ele já conhece isso, né? E isso não nos afasta dele, né? Ele está sempre pronto a se relacionar com aqueles que realmente o procuram. Então, Ele é nossa fonte de sabedoria, né? E Ele nos fornece condições para viver uma vida com sabedoria, né? Então, Ele sendo a fonte, é Ele que pode prover para nós a forma de viver com sabedoria. Aí, vamos para as emoções, né? O Deus que sente. Um exemplo, né? Efésios 4:30 é um exemplo de uma emoção, né? Que Deus sente. 4:30 fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Então, Efésios está recomendando aí que a gente pode entristecer a Deus, né? A gente pode entristecer Deus, o Espírito Santo, porque assim, todas as características que a gente está falando aqui de Deus, né? Que Deus é uma personalidade de uma pessoa, essa característica é referente aos três, né? A Trindade, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui é uma prova disso, né? Não entristeçais. O Espírito Santo é uma pessoa, só se entristece quem é uma pessoa, né? Então, a gente pode entristecer o Espírito Santo. Então, é um dos sentimentos que Deus, né? Pode ser acometido, é a questão da tristeza. Aí vamos ver em Jeremias 32, 26 a 41. Ela é um pouco longa, mas eu queria que a gente lesse e a gente fosse percebendo quais são os sentimentos que a gente vê em Jeremias 32,
de 26 a 41. E aí, quais foram que vocês identificaram aqui de sentimentos nesse texto? Ira. Que mais? Alegria. Oi? Esperança. Furor, né? Indignação. Então, são esses alguns dos sentimentos de emoções que Deus tem, né? Como pessoa, ele tem isso, né? E o que é que causou isso? É justamente isso, a desobediência, né? As pessoas de Israel se voltaram contra Deus, viraram o seu rosto, não quiseram saber de Deus. E por isso Deus os entregou para que eles ficassem à própria sorte. Os abandonou à própria sorte dele. Mas aí, mesmo assim, né? Ele ainda vem com uma aliança eterna, que é através de Cristo, que ele iria fazer, ele prometendo aqui, né, em Jeremias, essa aliança eterna que iria fazer com o povo dele, que é justamente através de Cristo, essa aliança, né, e dar-lhes um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias. E é isso que Deus quer, né, da gente, é que a gente tenha um só coração, um coração, né, que seja realmente afinado com Ele, com os propósitos dele, com a vontade dele. Esse é o desejo de Deus, porque Ele sabe que é só assim que a gente vai realmente alcançar o quê? A alegria, a felicidade, né, a paz que tanto nós ansiamos, né? Mas muitas vezes nos perdemos em outras coisas, né? E tanto entristecemos a Deus, né? Ele fica irado quando nós realmente o abandonamos, né? Mas tudo isso por quê? Porque Ele quer o nosso bem, né? E Ele sempre vai dar. E todos os passos, quem dá sempre é Deus. Isso é mais incrível, né? Que um Deus tão grande como a gente viu aqui, né? Que criou todo esse universo com tantos bilhões de estrelas, né? Ele não precisa da gente, mas Ele está sempre dando, né? Sinais, né? Passos em nossa direção, né? Desde quando Ele escreve a sua palavra até quando Ele culmina, né, enviando o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Ele é bondoso, Ele é bom, né? Nós temos traços de bondade porque somos imperfeitos, né? Pecamos, mas Deus é a personificação da bondade e do amor, né? E é maravilhoso saber que esse Deus quer se relacionar com a gente. Sim, aí o Deus que age, né? A vontade de Deus, né, na criação. E a gente vê, né, algumas filosofias. Deus criou o mundo e deixou abandonado, né? Realmente, de fato, Deus criou o mundo. Lá no princípio criou Deus o céu e a terra, em Gênesis 1, né? Testifica disso. Fala também em João 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né, se referindo a Jesus, ao Verbo, né, que se encarnou, que estava com Deus desde lá do princípio, né, porque Jesus, Ele é eterno, Ele é Deus, né, Ele sempre existiu. E em Colossenses 1,16 também se confirma, né, porque nele, em Cristo, né, a palavra, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, né? Então, ao contrário do panteísmo que diz que Deus está em tudo e Deus é tudo e acaba não sendo nada, na verdade Deus criou todas as coisas, Ele está presente, né? Em todos os lugares ao mesmo tempo. Nossa mente, infelizmente, limitada, não consegue, né, captar isso bem, mas a verdade é que Deus, né, Ele, pelo poder dele, Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas vieram a existir. Então, a gente vê que Deus, Ele é operante, né? Ele, como uma pessoa, Ele age. Ele não é inerte, estático, como algumas filosofias ensinam. Então, a vontade de Deus na criação. A vontade de Deus na redenção, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, Jesus, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, de 19 a 22. E nos predestinou para filhos
de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, Efésios 1, de 5 a 7, né? Então a gente vê aí Deus, né, a vontade dele na redenção, porque ele criou todas as coisas, a gente viu que o homem pecou, né? E por isso toda a terra foi maldita, mas ele simplesmente não, se virem agora, né? Vocês escolheram, não. Ele providenciou uma forma de redenção do ser humano, né? Através de Cristo, através da morte dele na cruz. Então ele agiu novamente, ele agiu criando, ele agiu na vontade dele, redimindo o ser humano, e também ele age consumando todas as coisas, né? Ainda vai ter um tempo, né? E Deus, né, ele prometeu que haverá a consumação de todas as coisas, culminando, né, de todo o projeto, né, que ele tem. Aí, em 1 aos Coríntios 1, 15, de 24 a 28, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então nós vemos aí a vontade de Deus, né, agindo na criação, na redenção e na consumação de todas as coisas. Foi a partir do sacrifício de Cristo que a gente viu, né, que Deus redimiu a sua criação. E Deus não é um ser estático, indiferente, como a gente viu em algumas doutrinas, como o deísmo, que fala isso, que Deus é estático, ele não interfere. Pelo contrário, Deus não abandonou sua criação. Ele age sim, ele interfere, ele executa a sua justa e imutável vontade, né? E a gente não consegue, não. Deus é imutável, né? Ele não muda. Ele não é como nós, seres humanos, que há o sabor de ventos, né? Muitas vezes a gente até acorda, os hormônios se tiverem um pouco assim meio, né, perturbados, a gente já acorda de mau humor. E Deus não, ele é sempre a mesma pessoa, e isso nos dá tranquilidade para saber que a gente pode se relacionar com ele, sabendo que ele vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar, né? Não é porque você pecou que ele vai virar as costas para você e não vai mais querer saber de você, né? Não, ele está o tempo todo aberto, né, para nos receber, para nos perdoar, para nos amar, para ter esse relacionamento, e é isso que ele quer com cada um de nós, relacionamento, né? Então, a gente vê nessa vontade de Deus aí, como é que ele age, e sempre com uma finalidade, né? Para o bem da humanidade, né? Nós não estamos sós, nós não estamos jogados à própria sorte, nós temos um Deus, né? Que a gente pode contar com ele e saber que esse Deus, né? Às vezes a gente fica passando por dificuldades, por problemas, a gente vê esse mundo tão caótico, né? Cada vez mais. A gente, se for olhar mesmo para as circunstâncias, a gente acaba de se desesperar, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente precisa olhar para quem? Para Deus, né? E se a gente tiver com esse relacionamento com Ele afinado, a gente vai saber que tudo está sob o controle de Deus, né? A vontade dEle vai ser sempre feita. Não independe de homens, de presidente da Rússia, de guerra, de ameaças de bombas de guerra nuclear. Independente, ele sustenta todas as coisas pela sua mão, né? Ele detém o controle, ele é soberano, e a gente precisa confiar e descansar nessa verdade. E não só nessas coisas grandes que nos afligem, mas também nas pequenas, muitas vezes, em algum problema de saúde, ou problema de relacionamento. Deus, né, ele está pronto para nos auxiliar, para nos ajudar, e a gente sabe que a gente não está só. E, concluindo, o conhecimento da personalidade de Deus deve nos levar em busca de uma vida de relacionamento com Ele. Então, o objetivo da lição é justamente isso, a gente reconhecer quem é esse Deus, que Ele tem uma personalidade, né, e que a gente precisa somente
nos relacionar com Ele conhecendo através da palavra, né? Conversando com Ele, tendo comunhão com Ele. Né? A gente pode acessá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar. Né? E é isso que Ele quer. Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É muito interessante. Vou passar o vídeo, que eu achei muito interessante, porque esse testemunho fala muito... eu estava vendo ontem, né, por coincidência, fala justamente sobre essa questão de relacionamento, como é importante, né? Então, eu acho que esse testemunho, né, resume tudo o que a gente conversou hoje aqui, um pouco sobre a personalidade de Deus, sobre esse relacionamento que Ele tem, e Ele sempre vai em busca, né, do homem. E Ele falou ali, eu estava podre, imundo, né, e mesmo assim Deus nos quis, ou me quis, mas não é só Ele, nós, diante de Deus, também somos cadáveres vivos, ambulantes, fedemos pelo nosso pecado, né? E Deus, mesmo assim, Ele nos quis, Ele nos chamou, né? E Ele nos salvou. Então, uma graça, como rejeitar uma graça tão maravilhosa quanto essa, né? Um Deus que quer realmente dia a dia que a gente caminhe com Ele, né? Então, que a gente possa, né? Isso possa nos sensibilizar e nos despertar para cada dia, que a gente possa andar em comunhão com Deus, né? Sabendo, né, que Ele é soberano, buscando conhecê-lo, quais são os seus atributos e nos submeter a Ele, né? Que Deus possa fazer essa obra em nossas vidas. Vamos orar encerrando, então, essa lição de hoje. Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo Teu grande amor para conosco, ó Deus, sendo tão pequenos e tão miseráveis. O Senhor nos quis, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Muito obrigado, ó Pai, pela lição que estudamos, pela Tua palavra, que o Senhor nos revela esse Deus tão maravilhoso, ó Pai, que possamos assim, a cada dia, nos ajuda a nos relacionar contigo da forma que Tu queres, ó Deus. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos ajuda realmente a nos submeter à Tua palavra e a priorizar, ó Deus, o Teu reino, a comunhão contigo. Nos ajuda a nos desembaraçar. Tantas vezes que fazemos isso, ó Deus, nos embaraçamos com as coisas desse mundo, priorizando, ó Deus, o dia a dia, o trabalho, e o celular, e tantas coisas que nos afastam, ó Deus. Nos ajuda a, no dia a dia, ter a disposição interior de buscar primeiro o Teu reino. E também, ó Deus, manifestar as Tuas virtudes para aqueles que estão ao nosso redor, para que eles também tenham o prazer, ó Deus, de Te conhecer como Senhor e como Salvador. Nos ajuda, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós Te oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém.